São bíblicos os católicos? Por David MacDonald. Católicos e evangélicos estão em total acordo que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o livro mais importante que qualquer outro livro no planeta Terra. Somente neste site há mais de 1000 citações bíblicas. Amamos a Bíblia. Amém. Católicos e evangélicos usam o mesmo Novo Testamento. 39 dos livros do Antigo Testamento são idênticos. Católicos e evangélicos compartem a palavra. Penso que é muito bom que evangélicos e católicos tenham espaços de discussão vivos e abertos acerca da interpretação da Escritura. São muito importantes. Os evangélicos os têm tido sempre entre si e é, em parte, a explicação para a existência de tantas denominações. O que ensinam os católicos sobre o acesso à Bíblia e sua leitura? Nas seções 131 a 133 do Catecismo da Igreja Católica, encontramos o seguinte: os fiéis têm de ter fácil acesso à Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura deve ser a alma da teologia. O ministério da palavra inclui a pregação pastoral, a catequese, toda a instrução cristã e, por ponto privilegiado, a homilia recebe da palavra da Escritura alimento saudável e por ela os frutos de santidade. A Igreja recomenda insistentemente a todos os fiéis a leitura assídua da Escritura para que adquiram a ciência suprema de Jesus Cristo, pois desconhecer a Escritura é desconhecer a Cristo. Não creio que possa haver algo que o diga mais claro. A Igreja diz aos católicos: leiam suas Bíblias. Vocês podem ter ouvido que os católicos proibiram de ler a Bíblia nos primeiros séculos. Isto é um tema complicado que muitos pastores evangélicos têm tornado em um modo simplista em slogan anticatólico. Nos tempos em que a maior parte do povo era analfabeto, os analfabetos católicos dependiam do clero, que eram aqueles que podiam ler. Sem as histórias bíblicas eram ensinadas nessa época por meios visuais, e não a leitura a que não podiam ter todos acessos. Então assim eles podiam ter somente acessos a vitrais, pinturas, estátuas. A mensagem dos católicos à nossa geração, que a diferença das antigas tem maioritariamente acesso à leitura, é que leiam suas Bíblias. E agradecemos a nossos amigos evangélicos por seu entusiasmo na Escritura, que tem feito que o último século seja conhecido como o tempo da literatura bíblica. A missa católica está totalmente centrada na Bíblia. A marcha processional de cada missa é liderada por uma pessoa levando a cruz e outra levando no alto a Bíblia. O que muitos evangélicos não sabem é que em cada missa católica tem 3 em semana ou 4 no domingo leituras bíblicas, e nela e que os textos e orações com que se conforma a missa é tomado majoritariamente da Escritura. Esta estrutura da missa tem sido assim desde mais de 1000 anos. Se assim fosse, a missa diariamente faria uma formosíssima viagem através da Bíblia. Então, se alguém fosse à missa, ele teria um acesso total, durante muito tempo, à Bíblia, completamente. Quem assiste à missa somente aos domingos e sem ter de fazer nada ao largo de 3 anos, essa pessoa teria meditado em cerca de 60% dos textos do Evangelho e 42% dos textos dos demais livros do Novo Testamento e 5% do Antigo Testamento. Além disso, a missa da Igreja Católica oferece diferentes alternativas de estudo bíblico e catequese baseada na Bíblia para as diferentes idades em todas as suas paróquias. A Igreja Católica protegeu a Bíblia. A Igreja Católica protegeu a Bíblia através dos séculos, até que Gutenberg inventou a imprensa. Séculos atrás, cerca de milhares de monges, nos primeiros 3 séculos, nos monastérios católicos, dedicaram suas vidas a copiar fielmente, em forma manuscrita, a Escritura com uma precisão incrível. O descobrimento dos rolos do Mar Morto são o mais claro testemunho de como os monges têm sido fiéis na geração e preservação das cópias da Bíblia. Os rolos do Mar Morto foram descobertos em 1947 e sua origem de uns 200 anos antes de Cristo.
contém os livros do Antigo Testamento, como Isaías, que são 1500 anos anteriores às cópias dos monges. No entanto, as cópias dos monges são praticamente idênticas aos rolos do Mar Morto. Isto é de se destacar porque os monges iam trabalhando em cópias de cópias ao longo das gerações. Podia tomar uma vida inteira de um monge fazer uma cópia da Bíblia, e milhares desses fiéis católicos têm dedicado as suas vidas inteiras a este trabalho. Esta é a forma que os católicos tiveram para proteger e fazer sobreviver a Bíblia através dos séculos de guerra, fome, pragas, quedas de impérios, incêndios, a destruição natural pelos efeitos do ambiente, dos elementos como pergaminho, papel, os traços de tinta e todo tipo de riscos do tempo. Isso tem ocorrido desde muito antes que qualquer outra denominação existisse. A Bíblia não caiu do céu, encadernada com um carimbo de Nova Versão Internacional sobre ela. A Igreja Católica elegeu os livros que seriam incluídos na Bíblia dentre os muitos que entre aqueles primeiros séculos do cristianismo circulavam no Concílio de Hipona em 393 depois de Cristo e os confirmou no Concílio de Cartago em 397 depois de Cristo. A divisão em capítulos e versículos começou gradualmente por volta dos fins do século VI e foi dada de forma finalmente aceitada pelo Monsenhor Stephen Langton em 1206 que era então bispo de Canterbury, na Inglaterra. Enquanto a difusão da Bíblia, a Igreja Católica autorizou e produziu versões parciais ou completas em diferentes idiomas europeus a partir dos chamados códices ou coleções de escritos antigos que haviam sido conservados em seus idiomas originais, hebraico e grego do Antigo Testamento, grego e aramaico do Novo Testamento. A Bíblia Exapla de 240 depois de Cristo, a Vulgata de São Jerônimo em latim de 390 depois de Cristo. Antes de 1534, que foi o ano da primeira versão em alemão de Lutero, já existiam 30 edições em alemão, 20 em italiano, 26 em francês, 19 em flamenco, 2 em espanhol. A Bíblia Afonsina de Afonso, o Sábio, de 1280 depois de Cristo, e o da Casa de Alba de 1430 depois de Cristo. 6 em boêmio, uma em eslavo, uma em catalão e uma em tcheco. De fato, a primeira versão da Bíblia impressa pelo próprio Gutenberg, que era católico, foi patrocinada pela Igreja Católica. Aqui estão algumas palavras do professor Peter Flint, o acadêmico que não é católico e que traduziu a primeira e única versão inglesa completa existente dos rolos do Mar Morto e que ganhou o prêmio da Washington Biblical Archaeology Association. Ele disse: sem a Igreja Católica não haveria havido a Bíblia, mas um ramalhete de livros e cartas. Com a Igreja vocês têm a Bíblia. Nós, católicos, amamos a Bíblia, honestamente. A Igreja Católica crê que a Bíblia contém a inequívoca palavra de Deus? Absolutamente. O Vaticano diz: há que confessar que os livros da Escritura ensinam fielmente, com fidelidade e sem erro a verdade que Deus quis consignar nas Escrituras, nas Sagradas Letras, para a nossa salvação. Vaticano II, Dei Verbum 11. De fato, a Igreja Católica foi a primeira instituição no mundo a dizer que a Bíblia não tem erros, inerrância, e o disse 1100 anos antes que qualquer dominação protestante existisse. Por que às vezes necessitamos de ajuda para interpretar as Escrituras? A Escritura diz: um eunuco etíope se voltava em sua carruagem lendo o profeta Isaías. Felipe se aproximou e, ao ouvir que lia o profeta Isaías, lhe perguntou: compreendes o que está lendo? Ele respondeu: como eu posso entender se ninguém me explica? Atos Apóstolos, capítulo 8, versículos 30 ao 31. Felipe era um apóstolo e representante da Igreja de Cristo, e o ajudou a interpretar a Escritura. Católicos e evangélicos estão de acordo em que a Bíblia é a palavra de Deus sem erro. O que diferimos é o modo de interpretá-la. Os evangélicos seguem a ideia de Lutero de que o indivíduo pode interpretar a Bíblia perfeitamente sem orar primeiro. Os católicos também aceitam que o Espírito Santo guia nossa leitura individual da Bíblia e ilumina nosso entendimento.
Pessoalmente, eu tive surpreendentes experiências com a Escritura em que as palavras tinham um significado vivo para mim. No entanto, não estou certo de que cada vez que alguém levanta a Bíblia, ora e começa a ler, se enche do Espírito Santo, ainda quando o fizesse com sinceridade. Por exemplo, Martinho Lutero, logo depois de orar e ler a Bíblia, decidiu que a carta do apóstolo Santiago não pertencia à Bíblia. Para mim, isso é um problema. Aqui temos uma pessoa lendo com sinceridade a Bíblia, que decide que uma parte dela, na realidade, não deveria estar ali, e ao mesmo tempo declara que a Bíblia é a palavra de Deus sem erro. Isso é conflitivo para mim. No prefácio de sua Bíblia, Martinho Lutero disse: a carta de Santiago é realmente uma epístola de palha, que nada tem a ver com a natureza do Evangelho. Sobre o livro de Apocalipse, ele disse: eu me perco cada vez mais que eu leio esse livro. E isto me confirma que ele não é nem apostólico nem profético. E não posso detectar que o Espírito Santo o haja produzido. Há muitos livros melhores para nós, os quais temos que ler. Inclusive, é evidente aqui que para Lutero a Escritura não era suficiente em si mesma. Ele reconhecia a necessidade de uma autoridade humana que a interpretasse, só que pensava que a autoridade devia ser ele, e não a Igreja Católica. Alguns evangélicos dizem que a Bíblia se explica a si mesma, e por isso não precisa de interpretação. Minha resposta para eles seria que o movimento evangélico não apoia essa crença. Cada um interpreta a Escritura no momento e situação que a lê. Às vezes, o Espírito Santo nos revela coisas grandiosas quando estudamos. No entanto, a maioria dos pontos de vista conflitivos entre os evangélicos se origina entre cristãos sinceros e honestos, que afirmam ser inspirados pelo Espírito Santo. É claro que Deus não quis que seu povo tivesse conflitos de interpretação da Escritura, porque isto contradiz a própria Bíblia, que nos chama a unidade. João 17:21. Cada uma das 320 denominações reconhecidas e as 33 mil em total tem se originado a partir de pessoas que chegaram a um ponto irreconciliável em uma diferença originada na interpretação das Escrituras. Se a verdade não é relativa, então tem que haver uma só verdade. No entanto, nem todo aquele que sente honestamente ser guiado pelo Espírito Santo quando lê a Escritura está sendo correto. É triste, mas é a verdade. Ironicamente, o modo em que muitas denominações evangélicas têm decidido reconstruir a unidade entre si passa pelo não discutir as referências à Escritura sobre as que estão em desacordo. Para mim, esta é uma forma de unidade superficial e pouco autêntica. Não é a unidade profunda que estamos chamados. Muitos me escreveram dizendo que o único importante é que coincidamos que Jesus é o Senhor. Eu estou em acordo que Jesus é o Senhor, mas se isso fosse o único que deveríamos reconhecer, então me pergunto por que ele nos tem dado de 1.500 a 1.800 páginas de Escritura. Ele simplesmente podia se apresentar um dia e dizer: olha, eu sou o Senhor, fazer um grande milagre e pronto, é assim. Ele ensinou a seus apóstolos, que foram à igreja durante 3 anos. Seus apóstolos escreveram suas palavras e eventualmente esses escritos deveram depois formar parte do que hoje chamamos a Bíblia. Eu penso que este foi o desejo de Jesus. Muitas denominações crentes na Bíblia dizem que Jesus é o Senhor. No entanto, têm autorizado o matrimônio gay e o aborto como opções válidas. Isto inclui a grupos de luteranos, metodistas, anglicanos, episcopalianos, a Igreja Unida do Canadá, etc. Esta é sua interpretação da Escritura, e eu tenho problema com isso. Eu penso que Jesus entendia a capacidade da mente humana para racionalizar seus próprios desejos, inclusive com a Bíblia na mão e dizendo: Jesus é o Senhor. Creio que necessitamos de uma autoridade maior que a de milhões de diversos e conflitivos cristãos com suas Bíblias na mão. Os católicos pensam que esta palavra final na interpretação das Escrituras recai sobre aqueles a quem Jesus tem chamado. Leia Mateus 16, 18 e 19. A seguinte pergunta seria: quem possui tal autoridade? Paulo e Barnabé consultavam a autoridade central da igreja sobre a interpretação das Escrituras.
Temos aqui um exemplo bíblico da igreja como intérprete central da Escritura nos tempos mais antigos, durante a crise de fé provocada pelas diferenças sobre a circuncisão. Leia Atos capítulo 15. Paulo e Barnabé viajaram a Jerusalém para consultar o tema da circuncisão. Logo, no capítulo 16, poderás ler: Paulo e Timóteo, pelas cidades onde passavam, transmitiam as decisões tomadas em Jerusalém pelos apóstolos e os presbíteros, recomendando que as observassem. Atos 16, versículo 3. Este é um bom exemplo do Senhor usando a igreja para decidir em matéria de interpretação. É a Bíblia a única autoridade, sola Escritura? Esta é provavelmente a maior divisão entre católicos e evangélicos, de modo que penso que deveria expandir-me um pouco e não deixar nada para trás, porque sempre posso ver quão blasfemo resulta para um católico dizer que a Bíblia não é a única autoridade. É claro, a Bíblia é infalível. Os católicos creem que a Bíblia ensina o que a Igreja tem ensinado ainda antes da mesma Bíblia. Jesus não escreveu nenhum dos livros da Bíblia. Jesus ele elegeu edificar sua Igreja e não escreveu. Ele pediu para que se pregasse oralmente, a princípio, e não pediu para escrever nada. 30 a 60 anos depois dele, alguns dos membros de sua igreja foram inspirados por ele para escrever o que ele havia aprendido. O que dele, eles haviam aprendido. Centenas de anos depois disso, ele inspirou a sua igreja a dizer quais seriam os livros que pertenceriam à Bíblia. Se Jesus inspirou os membros da igreja para que escrevesse infalivelmente os livros da Bíblia e logo, infalivelmente, decidiram quais deles a conformariam, eu creio que ele pode inspirar a sua igreja com um juízo justo e discernimento para fazer uma correta interpretação dela em temas críticos. A seguinte passagem é usada habitualmente como fundamentação para aqueles que professam sola Escritura, que significa em latim somente a Bíblia. Conheces as Sagradas Escrituras, elas podem dar-te sabedoria que conduz à salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para arguir, para corrigir, para educar em justiça. 2 Timóteo 3, versículos 15 ao 16. No entanto, se você ler cuidadosamente, o único que diz nessa passagem é que toda a Escritura é inspirada e útil. A água é necessária para a minha existência, mas por acaso ela é a única coisa que eu necessito? Certamente que não. É muito interessante notar, ao momento em que esta carta foi escrita, que o Novo Testamento ainda não existia. De modo que, ao dizer Escritura, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento. E se a Escritura é tudo o que necessitamos, nós deveríamos dizer que não era necessário que se escrevesse o Novo Testamento, o que obviamente é falso. Os católicos creem que a teoria do somente a Bíblia não é o que a Bíblia ensina. Não existe nenhuma passagem da Bíblia que diga que a Bíblia é a única autoridade. No entanto, a Bíblia diz que Jesus fundou sua igreja e lhe deu toda a autoridade. Mateus 16, 18 ao 19. A Escritura diz: e a palavra se fez carne. João 1:1. Não diz: e a palavra se fez papel. Deus veio em carne. Ele instituiu e comissionou a sua igreja. Mais tarde, inspirou os membros de sua igreja a escrever e depois inspirou os outros membros da igreja a discernir quais eram os livros que deveriam estar incluídos na Bíblia. E Deus inspirou e seguiu inspirando a sua igreja em sua interpretação. Isto é que todo cristão creu nos primeiros 1500 anos de cristianismo e o que os católicos continuam crendo. Mas espera aí, por que a Igreja Católica pensa que sua interpretação da Bíblia é a correta? Os católicos creem que Jesus ordenou a Pedro e os apóstolos que nos ensinaram com a autoridade da palavra de Deus. Cremos que Deus deu a Pedro a graça especial da infalibilidade. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que atares na terra será atado no céu, e tudo que desatares na terra será desatado no céu. Mateus 16, 18 e 19. Cremos que Jesus tem estendido esta graça através dos sucessores de Pedro até o presente Papa.
É a isto que chamamos de graça especial da infalibilidade. Pensamos que isso é um ponto de reunião e uma grande fonte de unidade a que Jesus nos convoca na Escritura. Há mais cristãos em unidade com Roma que em todas as demais denominações combinadas. A Igreja Católica não reclama entender toda a Escritura. Há muitos mistérios dentro de suas páginas que ainda não têm sido completamente compreendidos. O que a Igreja Católica diz é o que há sido revelado e reconhecido como dogma é verdadeiro. Há muitos aspectos da Escritura que permanecem sem ser plenamente compreendidos e, de fato, não se tem definido sobre eles dogma. A Igreja reconhece que há muito que aprender. Cremos que Deus não se fica somente nos limites do nosso entendimento. Esta é a razão porque a Igreja Católica diz de si mesma que está permanentemente a peregrinar. Como é possível que uma organização sustente que se possa ter a interpretação infalível das Escrituras? Talvez a pergunta deveria ser: pode ser possível que Deus faça que uma organização tenha capacidade de discernimento? Poderia Deus fazer isto que Ele quisesse? Eu creio que qualquer cristão estaria de acordo que Ele pode fazer qualquer coisa. A Igreja crê que Jesus quis fazê-lo, Ele prometeu e Ele provê. Leia Mateus 16, 18, 19, 18, versículo 18, capítulo 20, 28, versículo 20. Os católicos pensam que Deus organizou isto da autoridade e da hierarquia para evitar que tivéssemos milhares de variações do catolicismo baseadas em cada pessoa que encontrasse um ponto de conflito na interpretação da Escritura, já que isto ocorrera, se isso já que ocorrer, não seria consistente com o desejo de unidade que Jesus quer. João 17, versículos 20 ao 23. Os católicos interpretam a Bíblia como está escrita. Gary Hodge, falando de sua conversão das igrejas evangélicas ao catolicismo, disse: descobri que na maioria dos casos em que os católicos e protestantes se contrapõem em sua interpretação da Bíblia, são os católicos quem, paradoxalmente, interpretam a Bíblia literalmente, enquanto que os protestantes lhe dão sentido figurativo ou alegórico. Uns poucos exemplos para ilustrá-lo. Quando Jesus disse: vocês devem nascer da água e do Espírito, os católicos interpretam literalmente água como água. Alguns protestantes, ao contrário, dizem que água se refere a algo que não fica especificado, talvez a pregação do Evangelho, ou inclusive alguns a interpretação com o líquido amniótico, o meio líquido em que se desenvolve o bebê até seu nascimento natural. Outro exemplo: quando Paulo diz que Jesus lava a sua igreja lavando-a com água, os católicos a interpretam literalmente, lavando-a com água, lavando com água, e fazem com isto referência ao batismo. Alguns protestantes, ao contrário, dizem que se deve referir a outra coisa que não está clara, talvez as Escrituras. Mais um exemplo. Quando Jesus diz: se vocês perdoarem a alguém, seu pecado lhe será perdoado, e se não perdoarem, não serão perdoados. Novamente, os católicos interpretam isto literalmente e creem que Jesus deu a seus apóstolos a autoridade para perdoar pecados em seu nome. Mas alguns protestantes dizem que isto se refere nada mais que a dar-lhes autoridade para pregar o Evangelho. De novo, quando Jesus diz: este é meu corpo, e quem come a minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna, os católicos interpretam literalmente. A Eucaristia é seu corpo, quer dizer, verdadeira carne e sangue, ainda que não aparente. Para a maioria dos protestantes, são somente pão e vinho, ou inclusive suco de uva, e que, uma vez mais, não devemos tomar as palavras de Jesus literalmente. Quando o anjo Gabriel diz a Maria que ela é cheia de graça, e quando Maria diz: todas as gerações me chamarão bem-aventurada e minha alma glorifica ao Senhor, os católicos entendem literalmente. Ele continua: me pareceu que a teologia católica usualmente permitiu a Bíblia significar simplesmente o que disse, sem a exegese complicada nem os giros linguísticos que eram necessários para sustentar minhas crenças. Isso disse Gary Hodge,
que foi um protestante e é convertido para a Igreja Católica. Ele diz que os católicos, portanto, interpretam a Bíblia mais literalmente que os protestantes. Os católicos, então, creem no que a Bíblia diz. A autoridade da Igreja afasta a interpretação privada e individual da Escritura? Eu não creio que a Igreja está afastando ao indivíduo. Ao contrário, tem grande respeito por cada indivíduo. A maioria dos santos foram pessoas simples, não em posições de poder. No entanto, houve grandes exemplos de personagens para toda a Igreja. A Igreja sente grande respeito por esses indivíduos que disseram sim ao Senhor. A Igreja aprende desses indivíduos e tem incorporado suas interpretações da Escritura à doutrina. A Igreja confia em seus indivíduos talentosos. A Igreja crê que Deus tem ungido alguns indivíduos, como por exemplo a Tomás de Aquino, com entendimento. A Igreja tem um processo de oração e discernimento sobre a validade das interpretações individuais e inclui na doutrina alguma dessas interpretações que emergem deste processo oficial de discernimento. A Igreja vai muito bem a interpretação privada da Escritura. Ela aprecia isso. De fato, muitas de nossas doutrinas foram definidas por pessoas talentosas, como Tomás de Aquino, Agostinho e Jerônimo, que fizeram interpretações pessoais da Escritura, e seus escritos passaram por esse processo de discernimento, oração e exame pela Igreja. Uma vez aceitos, eles ajudaram a moldar nosso modo de entender o que Deus diz à Igreja através de sua palavra. A Igreja tampouco tem problemas com qualquer pessoa como você e eu, que possam ter uma revelação privada se essas não forem conflitivas com a doutrina. Se algum de nós tivesse algo novo enquanto revelação ou interpretação em alguma área da Escritura, poderia ser discernida seguindo esse mesmo processo, tal e como passou com Tomás de Aquino e com outros que ajudaram a moldar o entendimento que possui a Igreja da Escritura. Temos um exemplo recente desses casos. Teresinha de Jesus, de Lisieux, era uma jovem monja que morreu aos 24 anos. Ela era uma ninguém, ela era uma ninguém na Igreja, nada mais que uma pequena monja em um distante convento carmelita. A Igreja leu seus escritos e floresceu. A fizeram doutora da Igreja e ela tem influído no pensamento moderno e compreensão da Bíblia de um modo incrível. A meus amigos evangélicos, seria bom conhecer que sua maior contribuição foi seu total abandono e confiança em Jesus. Ela tinha uma relação pessoal com Ele. Ele foi seu salvador pessoal. Os evangélicos frequentemente recorrem também à interpretação de outra pessoa mais que à própria opinião pessoal. Não são muitos os que entre nós entendem o grego e o hebraico de 2000 anos atrás, que inclusive são consideravelmente diferentes do hebraico e grego atuais. Cada tradução da Bíblia deve ser interpretada em base a muitos fatores históricos e ao uso linguístico do seu tempo. O que lê a Bíblia em inglês, ou em espanhol, ou em português, está lendo, queira ou não queira, a interpretação de alguém sobre a Escritura. Ele está confiando em alguém. Quando caminhamos à igreja e escutamos o sermão de um pastor, estamos sendo influenciados em nossa interpretação pessoal própria. Todo evangélico que vai a um estudo bíblico é influenciado pela interpretação de um terceiro. Cada estudante de uma universidade bíblica evangélica é influenciada pelos autores que estuda e por seus professores. Devemos admitir que todos estamos afetados de um modo ou de outro por diferentes influências na interpretação das Escrituras. Deste modo, essas fontes no evangelismo funcionam como autoridade magisterial de ensino, que é o que o Vaticano é para os católicos neste aspecto. Um de meus amigos evangélicos, ele gostava de abrir o seu comentário da Bíblia da Nova Versão Internacional para chegar à interpretação correta. Este é um ponto de autoridade. Não me parece consistente com a crença do sola escritura.
Parece-me que comentários, encontros, estudos bíblicos estão mais em consonância com a ideia católica de ter uma interpretação correta a partir de uma autoridade sobre a Escritura. Qualquer estudante de universidade evangélico não está, está aceitando uma interpretação autorizada da Escritura. Mas muitas dessas autoridades estão em conflito umas com as outras enquanto a interpretação da Escritura, inclusive quando provém de líderes famosos, brilhantes, fiéis e unidos. Isso não soluciona o problema da autoridade e nem da unidade. Quem está incorreto se todos leram em oração e fielmente a Bíblia? Quem está correto? Jesus quis que todos os cristãos estivessem unidos na interpretação da Escritura. O catolicismo crê que a ideia da autoridade é mais bíblica e oferece uma maior chance para a unidade dos cristãos. E sobre o entendimento evolutivo das Escrituras pela Igreja Católica? Não é isso relativismo? Alguns evangélicos têm problemas com o entendimento da Escritura que a Igreja Católica tem, que evolui, e a chamam de relativista. Esses irmãos pensam que a Bíblia foi escrita de uma vez e Deus já disse tudo o que havia que dizer sobre a fé em sua santa palavra e que isso não está aberto à interpretação. No entanto, há muitas denominações atualmente que interpretam a Escritura de forma diferente uma das outras. Inclusive, a própria Escritura fala acerca disso, em 2 Pedro 1,20. Cada grupo diz estar em interpretação correta. Nenhuma dessas denominações, no entanto, coincide com os pais da Reforma, inclusive em alguns temas fundamentais. Existem uns 30 mil grupos que se reconhecem como cristãos e todos diferem ao menos em algum ponto de interpretação das Escrituras. E em nenhum desses casos, essas interpretações são similares à dos pais fundadores da Reforma. Não é este um exemplo de que o entendimento evangélico da Escritura também está em permanente evolução? Os católicos aceitam que a Bíblia foi escrita de uma vez. Isto é o que eles querem dizer quando diz que a revelação pública está fechada, encerrada. Mas creem que através do Espírito Santo, as lições da história, a tradição e as situações particulares do tempo presente em cada época, o entendimento da Escritura evolui sem que o núcleo da verdade mude. Richard John Neuhaus diz assim: a Igreja Católica, sabendo que as formulações teológicas são muito limitadas para expressar a totalidade da verdade, confia no contínuo guia do Espírito em ter o desenvolvimento da doutrina até uma melhor e adequada articulação da Palavra de Deus com as questões do momento. Talvez um dos melhores exemplos para dar uma luz sobre este modo de ver católico percebemos uma situação que foi o verdadeiro dilema no mundo protestante do século XIX. Muitos escravagistas do sul dos Estados Unidos utilizavam as Escrituras para justificar o tráfico de escravos e tinham muitas citações bíblicas em que se fundamentavam. Inclusive chegavam a dizer que quem estava em contra a escravidão estava contra a Bíblia e, portanto, contra Deus. No entanto, os cristãos do norte tiveram uma revelação diferente da interpretação da Escritura e logo, depois de estudar cuidadosamente as passagens, encontraram que a abolição da escravatura não contradizia de modo algum a Escritura. Se a Bíblia e as passagens específicas eram as mesmas, seu significado mudava na interpretação deste tema tão agudo. Depois de muita dor, a vontade de Deus sobre a interpretação das Escrituras acerca da escravidão ganhou. A interpretação da Escritura do Vaticano enquanto à escravidão tem sido sempre a mesma, contra. Nos primeiros tempos do descobrimento das tribos africanas, havia uma grande discussão em toda a Europa acerca de se os negros eram humanos ou não, já que não podiam comunicar-se com eles nem entender seu modo de vida primitivo. Isto foi o que justificou inicialmente a escravidão. A Igreja logo reconheceu os negros como seres humanos e várias ordens religiosas, como a dos mercedários, se dedicaram a negociar sua liberação, promover socialmente os liberados, dando-lhes educação básica, atenção sanitária ou ajudando-lhes a conseguir trabalho, ou a servir e evangelizar os escravos nos casos em que era impossível libertá-los.
Muitos, como Ramon Nonato, têm chegado a entregar-se em troca e morrer escravo quando já não conseguia dinheiro para comprá-los e liberá-los. Com o descobrimento da América chegou também o direito dos povos, impulsionado por reis católicos e a Igreja, que, reconhecendo aos indígenas como seres humanos em sua plenitude de direito, proibia o escravagismo dos aborígenes e exigia para eles uma série de direitos básicos que os colonizadores deviam respeitar. Os escravos negros deviam ser batizados e não podiam ser castigados com crueldade nem com a morte sem uma causa de extrema gravidade. Se bem a influência da Igreja não alcançasse para impedir a escravidão, havia missionários dedicados especificamente a servir aos negros traídos na América Espanhola e Europa desde a África, que tratavam de promover-lhes, dando-lhes educação, atenção médica, buscando a forma de preservar sua cultura e reclamando seus direitos frente aos abusos, como Pedro Claver. Dessa forma, o primeiro antecedente histórico do que hoje conhecemos como direitos humanos foi estabelecido pela Igreja. Este ponto de vista na interpretação das Escrituras é também o que fez a diferença entre a América do Norte e a América Latina, enquanto a miscigenação, a mesclagem, e é o fruto da interpretação católica da Bíblia. Outro exemplo da maturação na interpretação das Escrituras é que todos os cristãos, incluindo os pais da Reforma como Lutero, Calvino, Wesley e, claro, a Igreja Católica, criam que o mundo era plano até 1500. Todos citavam passagens da Escritura, por exemplo, 1 Crônicas 16:30, Salmo 93:1, para afirmar que o mundo estava imóvel e, portanto, se negavam a aceitar a teoria de Copérnico. Obviamente que a interpretação das Escrituras deveu ter sido examinada e deve ter sido examinada para madurar em relação ao que a humanidade havia aprendido desde a ciência. Esta afirmação parece ter posto em choque a um leitor que me escreveu: David, tão longe quanto vai o tempo, como o profeta Isaías, desde o tempo do profeta Isaías, Deus fez conhecer nas Escrituras a verdade concernente à nossa terra. Isaías 40:22 diz: Ele, Deus, está centrado no trono sobre o círculo ou esfera da terra. Sim, antes que a Igreja Católica, Lutero, Calvino e Wesley tivessem sido valentes, amantes da verdade, temerosos de Deus, que creram que a Escritura dizia. Não duvido que Deus tenha feito conhecer em sua palavra que o mundo era redondo, mas os cristãos não chegaram a discerni-lo até que a ciência o provou em 1500 anos depois de Cristo. Puxa, a afirmação anterior é típica de alguns evangélicos que não podem imaginar sequer que uma pessoa crente e fiel possa mal entender a Bíblia. Eu respondi a essa pessoa pedindo-lhe um só exemplo de um cristão que antes de Copérnico tenha discernido pelas Escrituras que o mundo era redondo e não encontrou resposta. Os católicos creem que Deus não tem terminado de manifestar-se à humanidade e que está em constante revelação, revelando coisas através de sua santa palavra. A Igreja está peregrinando na fé e no entendimento. Isto implica madurar e evoluir. Não creio que a Bíblia seja um livro arcaico e poeirento, congelado no tempo. É a palavra viva de Deus. E o papel da tradição? O Evangelho de João diz: e a palavra se fez carne. João 1,14. Não diz: e a palavra se fez papel. De fato, não houve Bíblia nos primeiros 350 anos de cristianismo. O que havia era só um punhado de cartas e a Septuaginta, os rolos da versão grega do Antigo Testamento. Recebi um e-mail de um evangélico bem intencionado dizendo de boa fé: se você abraçasse as palavras de Jesus e negasse as tradições do homem, como ele nos ensinou, poderia assegurar tua própria salvação e levar muitos ao Senhor. Creio que esta pessoa estava pensando em Marcos 7 e Mateus 15. Creio que estaria dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus e a Igreja Católica
ensina tradições de homens. A Bíblia é a palavra de Deus e eu concordo. Há milhares de citações bíblicas neste site, no meu site. Leio a Bíblia todo dia. De fato, dedico tanto mais tempo à palavra de Deus que muito mais que meus amigos evangélicos. Vejamos agora esse assunto das tradições. Sugiro que, de algum modo, toda igreja evangélica tem suas tradições, se bem que não as define como tais. Quase todas têm uma declaração de missão, uma declaração de fé, nisto cremos, que distingue a cada uma das outras denominações, irmandades, comunidades ou igrejas. Para fazer-se membro de um grupo evangélico em particular, uma pessoa deve aceitar essas tradições propostas naquelas declarações de fé ou pontos de fé. Alguém poderá dizer para mim: minha igreja está baseada unicamente na Bíblia, e não duvido de sua sinceridade. Mas se este alguém propõe uma interpretação das Escrituras contrária à aceita por sua igreja, normalmente ele será rechaçado ou condenado de alguma maneira. Talvez essa situação tenha contribuído à existência de centenas de denominações que interpretam a Escritura de modo diferente. Por exemplo, há dezenas de variações de igrejas que aceitam a teoria do arrebatamento, incluindo antes, durante e depois, contradizendo-se a si mesmos. Outro exemplo claro de que há tradições observadas pelos evangélicos é a aceitação do cânon de dizer a lista de livros que se incluem na Bíblia. A palavra grega para tradição é paradoses, que quer dizer transmitir, passar, se entregar, e se refere aos ensinos que são passados de uma pessoa a outra, seja por meios orais ou escritos. Paradoses aparece 8 vezes no Novo Testamento e em 3 dos casos faz referência à tradição, ensinos próprios dos fariseus a que Jesus repreende, Mateus 15:3, Mateus 15:6. Em outra, Paulo faz referência a certos ensinos pagãos, possivelmente a filosofia do gnosticismo, que começava a contaminar o cristianismo e contradiziam a doutrina cristã, sendo por si errôneas e não cristãs, nem sequer judias, Colossenses 2:8. De modo que era muito bom opor-se a elas, e tem sentido que Jesus e os apóstolos as repreendessem. No entanto, em uma dessas ocasiões, Paulo se refere à instrução da religião judaica em que foi educado, Gálatas 1:14, sem fazer juízo, e em uns 3 casos restantes, Paulo recomenda às suas comunidades guardar a tradição, ensinos nas que foram por ele instruídos. 1 Coríntios 11:2, 2 Tessalonicenses 2:15 e 2 Tessalonicenses 3:6. Para essas 3 últimas passagens, algumas algumas traduções usam indistintamente tradição e ensino, ainda que a primeira é a tradução literal do grego original. Como vês, o uso da palavra paradoses nem sempre tem um sentido oposto ao que Jesus Cristo quis dizer. É certo que a palavra diz opor-se às tradições dos homens, e especificamente as leis farisaicas, que iam contra a lei de Deus, a Escritura ou o gnosticismo, mas também exorta a guardar as tradições ensinadas pelos apóstolos. Isto é que os católicos chamam de tradição apostólica, quer dizer, o corpo de ensinos recebidos de Cristo através dos apóstolos. As tradições farisaicas e gnósticas não podem confundir-se com a tradição apostólica ou tradição divina, que é parte da revelação cristã, que era inominavelmente se tornou depois do Novo Testamento. E nem nos usos e costumes e as práticas que conformam no exercício da religião católica, como no sinal da cruz, as bênçãos, a água benta, os ornamentos, os círios, as diferentes tradições que têm surgido como expressões da fé em Cristo e mudaram através dos tempos e nos lugares do mundo católico, que de fato não podem estar em oposição à tradição apostólica. Na igreja primitiva não havia Novo Testamento. Ele somente contava com o Antigo Testamento. Os ensinos de Cristo eram passados de boca em boca, tradição oral, através de cartas. Inclusive, não há cartas antes da conversão de Paulo e a expansão da igreja nos anos 50 depois de Cristo. Este foi o começo da tradição.
Eventualmente, depois, esses relatos e ensinos foram postos por escrito. Os concílios de Hipona, África, em 393 d.C., e Cartago, em 397 d.C., aprovaram alguns, não todos, desses escritos, dando-lhe a forma da Bíblia. A igreja precede a Bíblia. A palavra se fez carne, João 1:1, não papel. De fato, o critério de discernimento nos primeiros séculos do cristianismo não era o que diz a Bíblia, mas é isto apostólico? Está de acordo com a tradição, ensino dos apóstolos? Ambos, católicos e evangélicos, estão de acordo no que não existe uma autêntica verdade espiritual que esteja no conflito com a Bíblia, mas tem uma aproximação diferente a esta ideia. Os evangélicos dizem que tudo que está certo está na Bíblia, sola Escritura. E os católicos dizem tudo que está na Bíblia é certo. E nisto há uma sutil, mas importante diferença. Muitos evangélicos raciocinam do seguinte modo: se é certo está na Bíblia, se é certo está na Bíblia, mas se não é certo não está na Bíblia. Mas os primeiros cristãos não tinham a Bíblia, e não foi senão até o século IV, de modo que a tradição é importante. A própria Bíblia diz que Jesus fez também muitas outras coisas. Se fossem ditas detalhadamente, creio que no mundo inteiro não caberiam os livros que nela se escrevessem. Por exemplo, a palavra trindade não está na Bíblia, ainda que seja considerada verdade de fé, não somente para os católicos, mas para a grande maioria das denominações cristãs. Outra palavra que não está na Bíblia é justamente Bíblia. Durante 7 semanas, o número 1 no ranking de canções cristãs do 20th Countdown Magazine, um dos mais importantes programas de rádio de música cristã no mundo, foi Word of God Speak, ou Fala a Palavra de Deus, da banda Mercy Me. Os versos do estribilho são: Word of God Speak will fall down like a rain, que quer dizer, palavra de Deus fala, cairás como a chuva. Não parece haver referência à palavra escrita já na Bíblia. Eu estive em mais de um encontro de oração evangélica em que alguém se levanta e já me disse assim: tem uma palavra do Senhor para ti. Às vezes, essa palavra é uma passagem da Escritura, mas em outros casos não. O importante é que não contradiga a Escritura. A tradição faz a sabedoria coletiva da igreja. Deriva dos pais da igreja primitiva, muitos dos quais foram discípulos dos apóstolos, e de revelações dos fiéis ao longo dos séculos. Esta tradição enriquece nosso entendimento da Bíblia. Em João 16:12, Jesus disse: quando vier o Espírito da verdade, ele vos introduzirá em toda a verdade. E o Espírito segue atuando desde o Pentecostes até hoje. Alguns evangélicos utilizam Isaías 40, versículo 8, como fundamentação contra a tradição. Diz assim: a erva se seca, a flor se murcha, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Os católicos coincidem em que a Escritura permanece para sempre, mas a passagem não diz que a tradição seja inválida. Outra passagem que utiliza com frequência, que eles utilizam com frequência, é 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para erguer, para corrigir e educar em toda justiça. De novo, os católicos estão de acordo com isso, mas não é uma afirmação excludente que tire de fora o papel da tradição. De fato, um pouco antes do mesmo parágrafo, no versículo 14, diz: permanece fiel à doutrina que aprendeste, tu sabes de quem as tem recebido. 2 Timóteo 3,14. Fazendo referência a Lloyd e Eunice, sua avó e mãe, que lhe ensinaram que havia recebido pela tradição oral até que conheceu a Paulo. Ainda mais, Paulo, no mesmo capítulo 3, faz referência a Janes e Jambres, 2 Timóteo 3,8, que
a tradição rabínica cria que eram filhos ou discípulos de Balaão e que foram os magos do faraó que se opuseram a Moisés. Se você revistar, pesquisar a sua Bíblia, você nunca vai encontrar esses nomes nos relatos do Êxodo, nem na história de Balaão e Balaque, porque formam parte da tradição oral rabínica e não da Escritura. Sim, Paulo aceita estas tradições ainda havendo-se feito cristão. Paulo, os primeiros cristãos, aceitava a tradição. Há aqui algumas passagens que falam da importância da tradição, no sentido de aprendizagem oral ou escrita, transmitida através das gerações, desde os tempos apostólicos. A tradição, o que faz é ampliar ou facilitar a compreensão do que está delineado ou definido pela palavra, com o fim de ajudar o crescimento na fé. Segundo Coríntios 11:2, e guardam as tradições para doses, tal como lhes foi transmitido. 1 Tessalonicenses 2:15, mantenham-se firmes e conservem fielmente as tradições para doses que aprenderam de nós, seja oralmente ou por carta. 2 Tessalonicenses 3:6, a tradição para doses que receberam de nós. João 21:25, Jesus fez também muitas outras coisas que, se as relatassem detalhadamente, creio que no mundo não caberiam os livros que nelas se escrevessem. 2 Timóteo 1:13, toma como norma as salutáveis lições de fé e amor a Cristo Jesus que tens escutado de mim. Atos 8:14, os samaritanos haviam recebido a palavra de Deus, pregada por Filipe. Gálatas 1:9, um evangelho distinto ao que vocês têm recebido. 1 Tessalonicenses 2:8-9, desejávamos entregar-lhes não somente a boa nova, quando lhes pregamos a boa nova de Deus. 1 Tessalonicenses 2:13, porque quando receberam a palavra que lhes pregamos. Por último, é importante deixar claro que os católicos creem que as tradições no sentido de costumes que os identificam e variam através dos tempos e as culturas não são contrárias à Bíblia.